A gente tem que ir caminhando no sentido de ter uma harmonia, de viver mais em harmonia com a natureza, que é um dos motes, uma das mensagens da Convenção da Diversidade Biológica. Como que a gente faz para viver em harmonia com a natureza? Não é só ir, sei lá, no final de semana, num parque aqui em São Paulo e estar ali na... Isso é muito bom. O que mais que a gente pode fazer? Olá, sou Helene Gritzapis e é um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio do Green Talks. Uma iniciativa pioneira que discute o papel fundamental da tecnologia na promoção de um futuro mais sustentável. O Green Talks é uma colaboração entre a Green4T, que é uma empresa de soluções de tecnologia e gestão de infraestrutura de dados com presença em toda a América Latina, e o portal de sustentabilidade Neomundo. Bem, hoje a gente vai falar de um tema que, pelo menos para mim, gera muito interesse, que é a sustentabilidade do oceano, e a gente tem aqui uma pessoa que é referência no tema, o professor Alexander Turra. Ele na verdade, se autodeclara um biólogo polimático, é professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Bem-vindo, professor Turra. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, né, para a gente poder falar desse assunto, né, do oceano e de todas as suas interfaces. Então, estou ansioso aqui para a gente poder explorar esses temas. E a gente para ouvi-lo. Vamos lá. Bom, primeiro, queria saber de onde nasceu a sua especialização em sustentabilidade do oceano. De onde vem essa paixão? Pois é, esse é o meu lado polimático. Olá. O neopolímata, né? Que é uma abordagem um termo, né, que se refere a como você vê a complexidade das coisas, como que você vê o sistema no seu todo. Em todas as suas partes, tem uma visão do conjunto. E eu venho tentando, sem saber disso, né, eu venho tentando fazer as coisas fazerem sentido na minha cabeça há um bom tempo. Né? E é curioso porque eu comecei estudando o oceano no curso de biologia, lá na Unicamp, na década de 90. E aí, no meio da graduação, eu resolvi estudar caranguejos ermitões. São pequenos caranguejinhos que vivem dentro da concha, do caramujo. E esse foi o começo. E daí o que eu fiz? Chegou uma hora que eu falei, bom, não estou entendendo direito isso aqui, né? Aí eu saí da concha, né, literalmente, para poder explorar um pouco melhor esse universo. E aí fui estudando ambientes, fui estudando ecossistemas e agora eu estou estudando o socioecossistema. Ou seja, como que a gente entende a interação do ser humano com o oceano e pensa como a gente muda isso. Sim. Especialmente falando em políticas públicas, em tecnologia, né? Como que a gente promove a transformação para um oceano sustentável e, com isso, um planeta sustentável e, com isso, nós saudáveis, porque tem um ciclo vicioso que pode ser virtuoso. Né? A gente, né, a sociedade está doente, a gente faz com que o oceano esteja doente. E ele estando doente, faz com que a gente fique mais doente ainda. Então esse é o ciclo vicioso. Né? Exato. A gente tem que quebrar ele. Professor, assim, para nós leigos, o aumento da temperatura dos oceanos não é algo percebido. E o impacto disso no ecossistema marinho. Conta pra gente como é que acontece esse impacto desse aumento, e se a gente passar inclusive de 1,5 grau de aumento de temperatura, como isso vai afetar o oceano? É um pouco fácil da gente fazer uma transposição. Pensa nas ondas de calor que a gente está vivendo, né? Cada vez mais frequentes e mais longas. A última que a gente vivenciou foram mais de 10 dias, acima de 30 graus em São Paulo, numa época que não era para ter tanta temperatura tão alta. Ou seja, além de ser uma época que não era esperado isso, teve quase 12 dias de temperaturas acima de 30 graus. Isso é uma onda de calor. E isso tem consequências para a gente, para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida, nossa capacidade de trabalhar. E com isso, essa lógica se aplica ao ambiente marinho. E essas ondas de calor, elas vão ser mais percebidas em alguns locais. Por exemplo, locais onde circula pouca água, tipo uma baía costeira. Né? Imagina a Baía de Guanabara, Baía de Todos os Santos, ou a Enseada de Caraguatatuba.
né? Você tem pouca circulação de água e ali você tem, então, uma água ficando mais quente do que as outras regiões. E isso, então, vai afetar aquela biodiversidade. E o que isso faz? Localmente, a gente tem os organismos sentindo o mesmo que a gente. Exato. Né? Eles ficam com um comportamento diferente, eles talvez tenham menos capacidade de buscar alimento, eles tenham menos capacidade de fugir de predadores, né? O corpo deles não funciona tão bem numa temperatura tão elevada. Como a gente que é meio mole, meio com a temperatura daquela baixa da... Exatamente. E tem que lembrar que a maioria desses organismos marinhos, né, tirando os mamíferos, aí, as aves, as tartarugas, a maioria, os organismos são ectotérmicos, ou seja, eles não regulam a temperatura corporal, Entendi. que varia em função do ambiente. Então, eles são mais suscetíveis a essas variações. E um fenômeno muito interessante, embora trágico, relacionado a isso, com o aquecimento da água do planeta, que vai vindo do Equador para os polos, as espécies tendem a migrar do Equador para os polos. Então, elas acabam indo ocupar áreas que elas não ocupavam antes. Entendi. Né? Elas passam a ser espécies novas ali. Isso causa impactos locais, porque é uma espécie nova chegando. Por outro lado, se elas fossem pescadas, pensa um recurso pesqueiro, se ela fosse pescada num lugar, há registro já de que esse recurso não está mais disponível. Entendi. Por exemplo, o que está acontecendo com a sardinha, aqui em São Paulo. A indústria da sardinha praticamente se foi. São Paulo era um grande produtor de sardinha. Ela está no Rio Grande do Sul agora. E aí a gente tem vários exemplos disso no mundo inteiro. A gente tem espécies de peixes a algas mostrando essa migração. Outro fenômeno que a gente tem é a acidificação. E pouca gente sabe que ela, além de afetar a vida marinha, afeta também nós, seres humanos. Explica pra gente como isso acontece. A acidificação é um fenômeno derivado do aumento de gases de efeito estufa na atmosfera, especialmente o gás carbônico. Esse gás, ele é dissolvido na água do mar. Então, assim, tem um contato, tem uma interação entre a atmosfera e o oceano. Então, parte desse gás carbônico que está na atmosfera vai para o oceano, né? Ele se dissolve ali. Estando na água do mar, ele passa por uma série de reações e o final dessas reações é a produção de íons de hidrogênio, né? E isso vai tornando a água mais ácida. E isso tem um problema muito grande, porque essa água mais ácida dificulta a calcificação de organismos que têm estruturas calcificantes. Por exemplo, corais. Por exemplo, moluscos, né? E estruturas que existem nos organismos, por exemplo, né, que tem esqueleto, né, interno, mas, por exemplo, os peixes têm otólitos, que são estruturas que ficam na região do ouvido e que ajudam eles a se posicionarem, a saberem se eles estão... A gente também tem, né? Tá. Se eles estão na posição certa, se eles estão subindo ou descendo. E isso também é afetado. Então a gente pode ter então um problema de orientação dos animais, a gente pode ter uma diminuição da capacidade de se defender, a gente pode ter uma dificuldade de crescer, no caso dos corais, porque ele não vai construir esqueleto. E o grande problema, por exemplo, em relação aos corais, é que se o nível da água do mar está subindo e os corais não sobem na mesma taxa, a água vai começar a passar por cima desses corais. Entendi. E ele vai passar a afetar o que está por trás dos corais, são as praias, né? Aumenta, por exemplo, a erosão de praias. Esse é um exemplo de efeito. Outro efeito é o próprio efeito na biodiversidade e nos recursos que a gente explora do oceano. A gente pode ter colapsos dessa biodiversidade e não ter determinadas espécies que a gente costuma consumir, né? Então, né, são efeitos sistêmicos de um fenômeno silencioso, né? Mais ou menos, eu gosto de fazer essas comparações com a saúde humana, é como a pressão alta. Ela é meio assintomática e de repente você tem, né, uma alteração muito substancial que colapsa o sistema. No nosso caso da pressão alta, é a morte. Sim, a diabetes também que vai deteriorando. Né, devagarzinho. Né, ela é muito devagar, ela vem devagarzinho e aí ela acaba trazendo consequências muito severas, né? Então a gente tem que estar atento para isso e por isso, né, a gente tem que pensar nas emissões ou no sequestro. E é por isso que o termo que a gente tem usado mais recentemente, chamado carbono azul, né, o tal do blue carbon, né, ela é super importante, porque no ambiente marinho a gente pode potencializar esses efeitos,
esse efeito, né, de retirada do gás carbônico, tanto da água quanto da atmosfera. Então, conta pra gente um pouco, então, como promover esse blue carbon, esse carbono azul. Não, isso é maravilhoso. A melhor coisa que a gente pode fazer é não destruir os ecossistemas marinhos. Olha que coisa inteligente, não é? Fala aí. Exato. E assim, isso não custa nada. Assim, deixa lá, deixa eles bonitinhos, os manguezais, os recifes de coral, os fundos vegetados submersos, né? A gente tem áreas assim, com pradarias marinhas, né, 1 metro, 2, 3 metros, assim, repletas de vegetação que estão aí sequestrando carbono. Não, e aqui, além de tudo isso, no Brasil, a gente tem o maior reservatório de carbonato do Atlântico. É uma área gigantesca que é feita por algas vermelhas, rodófitas, por isso o nome rodolito. Tá. Né? Eu nunca tinha ouvido falar em rodolito. Pois é, assim, e é um negócio fundamental porque ele é responsável por grande parte da produção pesqueira que a gente tem no Brasil. Entendi. Espécies que são pescadas no Espírito Santo, né, no Nordeste como um todo, dependem fortemente dos rodolitos, né, porque ali os jovens se criam. Sim. Então a gente tem que entender a importância desses ambientes. Só que o que acontece? Com esse potencial de carbono, mais calcário, mais uma série de outras coisas, há uma pressão muito grande para a exploração desses organismos para fazer corretivo agrícola. Entendi. Entende? E com isso, o que você faz? Além de tudo, o carbono que você tirou daqui vai para a atmosfera. Sim. Então, é uma tragédia. Não dá para fazer. A gente tem que proteger esses ambientes. Então, assim, a gente tem que fazer o quê? Proteger. Além disso, a gente tem que recuperar ou restaurar. Então, a gente está na década de 2021 até 2030, a gente está na década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Sim. Mas também é a década da restauração de ecossistemas. Para o oceano, essas duas coisas casam muito bem. Então, a gente está falando de restauração de manguezal, a gente está falando de restauração de recifes de coral, né? E isso tudo passa por a gente criar um negócio importantíssimo. E a gente tem prazo para isso, que é 2030. É uma meta que a gente colocou que se chama 30 por 30. 30 by 30 que se usa, né? Que é ter pelo menos 30% de áreas marinhas protegidas até 2030. Mas não é de qualquer jeito, né? Assim, não é de qualquer jeito. Você tem que ter 30% de áreas marinhas protegidas de forma representativa. Então, você não pode ter todas elas na costa do Pará. Sim. Você tem que ter espalhado, né, no território, no maretório, e incluindo diversas espécies, diversos ambientes, né? E elas têm que ser efetivas. Isso significa que elas têm que ter gestores e gestoras, né? Equipe, precisa ter dinheiro para botar óleo no barco, ou gasolina no barco, ela tem que ter recurso. É nisso que a gente está mirando. Então, 2030, essa é a meta. E com isso a gente vai melhorar a nossa capacidade de lidar com coisas bem grandes. Sim. E que a gente não consegue manejar no curto prazo, como as mudanças do clima. E aí, aproveitando que você falou da década aí do 30-30, a gente vê que o oceano não está na agenda da maioria das empresas, da agenda de sustentabilidade da maioria das empresas e dos governos. Na sua visão, por que isso acontece? Isso é um reflexo do processo de centralidade que o oceano está tendo. Ou seja, é uma inércia dos atores, né, da sociedade como um todo. Assim como a Agenda 2030. Né? A Agenda 2030, ela nasce em 2015. A gente está em 2024. Né? Assim, na universidade, isso é uma coisa recente. Né? Então, a gente tem um tempo de digerir isso, para internalizar isso, entender. Então, o que a gente precisa para enfrentar essa realidade, ou esse diagnóstico, é a gente trabalhar como facilitadores desse processo. Exato. Eu tenho conversado com muitas empresas. E aí, assim, elas chegam para mim e falam assim, eu não sei, tenho nada a ver com o oceano. Eu falo, tem. Primeiro, porque o oceano está em todo lugar. O oceano está em todo lugar. E a gente só precisa saber. Está tudo aqui, ó. Né? Em todo lugar, ó. Em todo lugar. Então, a gente precisa fazer um pequeno exercício. Né? E aí eu não vou ficar citando nomes para não, não criar... Expor. Mas é um exercício que a gente precisa fazer e a gente precisa ter uma visão de conjunto também. Então, por exemplo, as federações e confederações.
brasileiras, de comércio, da indústria, elas precisam ter um protagonismo. Sim. Não tem jeito. A gente precisa ter um trabalho, né? Por exemplo, a Fiesp, em São Paulo, ela precisa ter um trabalho de stock take, que a gente fala, né? De avaliação do que é que já tem sido feito de oceano. Eu tenho certeza que tem muita coisa. Muita coisa. Com base nesse estudo, você precisa, né? E aí isso já serve para agregar as pessoas. Falam, nossa, que bacana. Ou seja, não é uma coisa assim, puxa, a gente não está fazendo nada. Não, já está sendo feito muita coisa. Mas vamos fazer um pouquinho melhor. Ver o que está faltando, como é que eu consigo. Vamos fazer diferente, vamos fazer junto, né? Vamos fazer melhor, vamos fazer mais. É a mesma coisa que serve para, por exemplo, o programa que a gente tem na cátedra, Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, que é a Assembleia Azul. Assembleias estaduais. Tá. Né? A gente já está dialogando nessa frente com a Alesp e com a Alesc, lá no Ceará. Tá. E a grande questão é entender o que as assembleias já fazem, em termos de leis, em termos de emendas, né? Como que é feita a destinação de emendas para ações. Né? E aí, fazer a mesma coisa. E é muito legal porque essa agenda de oceano, no caso das assembleias, é uma agenda convergente, é uma agenda pouco polarizada. Né? E com isso você consegue colocar na mesma mesa os diferentes. Os diferentes para conversar. Exato. Ou seja, ela é meio mágica, assim, né? Ela é interessante. E é nesse sentido, a gente precisa criar espaços em que a gente consiga ter esse diálogo amplificado. Esse é um espaço importante para a gente fazer isso. Eu tenho feito isso de forma bilateral, normalmente, em um outro evento que eu consigo ir ter um pouco esse discurso. Tanto é que eu falo assim, né? Essa onda de ESG, né? Environment, Social and Governance. Eu falo, eu não gosto disso. Aí o pessoal já fica todo assim, né? Aí eu falo, eu gosto de OSG, Ocean Social Governance, né? Porque Ocean é uma oportunidade de você trabalhar esse tipo de abordagem. Sim. Né? Em várias empresas, mesmo empresas distantes do oceano. Então, se a empresa não souber qual a relação que ela tem com o oceano, me pergunta. Que você explica e mostra. Pois é, e se ela não tiver, ela pode ter, porque é muito interessante que tem empresas que se relacionam com essa temática por venda de indulgência. Sim. O que é isso? Eu eventualmente tive um problema lá, causei poluição, e daí ela, né, meio que para equilibrar esse tipo de prejuízo que ela pode ter causado, ela faz uma ação. Ou porque tem um TAC assinado. Ou porque tem um TAC, enfim. Já outras empresas fazem pela razão certa, que é entender o papel dela nessa transformação. E é isso que a gente tem que colocar, né? Como que você percebe esse potencial? É claro, você vai valorizar a sua marca e tal. É tão importante isso, que eu estava matutando esses dias, né? E pensando assim, puxa vida, o oceano é tão importante, mas tão importante que eu queria calcular quanto que o oceano, imagens de oceano, quanto que programação de oceano vale em termos de valor de TV, de programação, por exemplo. Assim, você tem lá um programa de oceano e um programa X, sei lá, né? E isso dá para ser visto pelo valor dos anúncios. Exato. Que é proporcional à audiência. Isso, equivalência publicitária. Não é? A audiência. Então, eu não sei fazer isso, mas eu acho que é um caminho interessante de você ver e de você mostrar que o oceano tem, inclusive, um valor na mídia. Sim. Né? E que ele pode ser amplificado. Né? Porque ele traz paz, ele traz, né? Ele né, ajuda a gente a fortalecer a espiritualidade, alegria, né? Um monte de coisas assim, ainda que a gente não esteja perto dele. E outra reflexão que eu fiz esses dias é assim, né, que a gente tentando entender o valor do oceano, mas não indo muito assim, tem que dar um valor, não é isso. Mas assim, vamos entender a importância. Quanto que custa um banho de sais num spa? Eu não sei. Mas depender do spa, bastante. Não deve ser R$10. Não é mesmo. Não, deve ser, sei lá, que seja, R$100. Faz de conta. O que é um banho de sais? É um banho de sal grosso. Que a gente chama também de banho de descarrego. Por quê? Porque tem uma questão, né, de você entrar, né, ficar dentro de você, energético, né, e alinhar as coisas, refletir. Isso tudo é importante. Isso é um banho de mar. Sim. Quantas pessoas entram no mar em média por dia no Brasil? Multiplica pelo valor.
do sal spa, de banho. Do spa. A gente está falando de bilhões. Fácil. E a gente precisa, eu acho que, trazer um pouco isso, não para a gente ficar, vamos cobrar agora banho de mar. Não é isso, gente. Não é isso. A gente está falando de entender essa importância, porque está lá de graça. Né? E a gente tem uma condição muito legal, que é estar num país em que a gente usa a praia entrando no mar, não como praça. Porque às vezes tem uns lugares que você tem espécies super perigosas, tipo águas-vivas. Que você não pode né? Enfim, e não pode, ou é muito frio, né? Não dá. Então a praia é usada como praça. Aqui não, a gente usa ela, a gente tem essa conexão que é incrível e dá essa coisa que a gente tem nesse país, né? Sim. Essa coisa de tropical, né? Sei lá, nem sei falar isso, mas é isso, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? A gente tem uma relação muito boa que se manifesta na nossa forma de agir, né, nas cidades litorâneas. Boa. Bom, vamos falar agora um pouco de plásticos. Sim. Você, como um grande estudioso, conhecedor do oceano, a gente ainda consegue reverter a poluição plástica? É possível? Sim, não, com certeza, a gente vai reverter. Né, por várias razões. Eu acho que, assim, primeiro a gente tem que tirar os conflitos de interesse. Se despir das bandeiras, né, dos conflitos de interesse e entender de forma muito clara e objetiva as coisas. Né? O plástico é um produto importantíssimo para a sociedade, mas ele pode se tornar uma conveniência inconveniente. Isso a gente tem que mudar. Como a gente muda isso? O que é isso? Hoje, na construção do Tratado Internacional para Combate à Poluição Ambiental por Plástico, que tem uma vírgula, incluindo o ambiente marinho, né, para pensar o lixo no mar, ela está discutindo muito a questão do plástico, que é chamado de evitável, né, e o plástico que é considerado desnecessário. Qual a diferença entre o evitável e o desnecessário? O desnecessário, ou problemático, né, o problemático ele representa melhor, né? O problemático é aquele que faz mal. Então, por exemplo, microesferas de plástico em cosméticos. Já era. Não dá. Né? Porque ele já vai direto para o esgoto, já vai direto para o mar. Então esse é um exemplo. Ou com químicos que são perigosos. Persistentes. Né? Então, assim, isso tudo está sendo mapeado por especialistas do mundo inteiro. E vai vir uma lista no tratado. E aí isso vai ter que ser seguido. Entendi. Então, Banido. Isso é muito bom. Então são os problemáticos e os países vão ter que fazer com que isso aconteça. Já os evitáveis, eles vão ter que então tem que se construir uma forma de usá-los com racionalidade. Então assim, quando você pode evitar? Entendi. E eu faço uma brincadeira, né, falando assim, por exemplo, um grande festival de música no Brasil. Não é na Noruega, não é nos Estados Unidos, é no Brasil. Como que você oferta bebida para as pessoas? Você não usa copo de vidro. Né? Por quê? Porque as pessoas podem transformar o copo de vidro em armas. Então, assim, né, tem uma questão assim, cultural, chega a ser estúpido, né, da nossa forma, né, de eventualmente bebe um pouco, sai todo mundo se matando, né? Não, é complicado, né? Porque é uma questão que não é só do Brasil, isso ocorre em vários lugares, mas aí se convenciona usar isso. E o copo descartável também, que ele tende a ser um pouco mais apropriado no caso de higiene. Então, e custo também, né? E custo. Né? Então o que você faz? Vamos fazer show no Brasil. É copo descartável? Desde que todos eles sejam coletados e sejam processados. Nenhum vai parar no aterro, porque a gente não está falando só do oceano. A gente está falando de aterro também, que tem vida útil. Começa aqui, né? Começa no aterro. Mas assim, o aterro, ele tem vida útil e é um problema fazer aterro. Então a gente também tem que pensar no aterro e tem que pensar no oceano. Então a gente tem que ponderar um pouco sobre essas coisas, ou então falar assim, não vamos fazer show. Né? E considerando essas questões todas. Então a gente tem decisões culturais, coletivas ou individuais, que a gente vai precisar considerar. Esse é um exemplo meio extremo que eu estou dando, mas que ilustra um pouco esse tipo de reflexão. Que está no evitável. No evitável. E tem locais em que o evitável não dá para evitar. Tem locais e tem situações que ele vai poder ser evitado. E a gente vai ter que caminhar nisso, não de uma hora para outra, mas a gente vai caminhar nisso no sentido de
o plástico ser um produto, ser uma conveniência não inconveniente, né? E a indústria não necessariamente vai perder se ela entender a oportunidade que ela tem, né, de liderar esse movimento e não de ficar refém desse movimento, não de ser negacionista, não de ser crítica ao processo, mas de trazer soluções para que a gente tenha plásticos que agreguem mais o valor que ele tem. Porque imagina só, quanto tem de valor num copo plástico, numa garrafinha plástica. Imagina, aquele carbono ele foi coletado, né, no fundo do mar, no fundo da rocha. Aí ele foi transportado, foi processado, não sei o que, virou um copinho. Tem o valor do carbono e tem o valor desse processo todo. Sim. Ele não pode custar só aquilo. E aí é um pouco da chave da solução, porque se a gente consegue dar o valor que o produto tem, ele não vai ter umzinho no chão. Sim. Né? E aí a gente começa a mudar. Né? Mas isso falando, por exemplo, de produtos de uma forma geral. Os descartáveis são muito questionados, né? E eles estão nessa faixa aí desses produtos evitáveis, né, que vão ser, né, discutidos em cada país. Boa. Bom, vamos falar agora um pouco de tecnologia. Quais tecnologias estão sendo usadas para a gente impedir o avanço das mudanças climáticas e também preservar a vida marinha? Bom, a gente tem algumas tecnologias mirabolantes, né? Que é na linha de adaptação, fazer chover onde não chove, né? Fazendo geoengenharia, né? Que, por exemplo, cultivar chuva nas nuvens e fazer chover, né? A gente, inclusive, entrevistou aqui a Maju, da Mod Clima, que tem uma dessas tecnologias de semear nuvens. Pois é, e assim, né? O que a gente tem? A gente tem dois caminhos. O caminho da mitigação, da não emissão, da transição para uma economia de baixo carbono, e a gente tem a adaptação. Ou seja, algumas mudanças vão ocorrer e a gente tem que se adaptar a essas mudanças. Então, no caso da mitigação, por exemplo, a gente tem exemplos muito bons de como a gente produz energia sem depender de petróleo. Tá. Então, hoje na USP, por exemplo, tem todo um trabalho, na USP, na Universidade de São Paulo, tem todo um trabalho de produção de energia a partir de hidrogênio verde, que é uma fonte limpa, né, ou renovável, que pode substituir o óleo diesel, pode substituir o gás natural na propulsão de veículos, grandes e pequenos. Percebe? Então, assim, esse tipo de avanço ele é muito importante. A gente teve o avanço da energia solar, da energia eólica, mas nós temos alguns avanços que ainda precisam acontecer, porque é muito legal. O mar é como uma pilha. Ele tem polos, águas mais quentes e águas mais frias, águas com maior salinidade ou menor salinidade. Se você une esses polos, é que nem fazer aquilo na escola, né? E acende a luzinha. Aqueles experimentos, acende a luzinha. Estou falando de forma muito simplista, mas é basicamente isso. Esse é um tipo de energia que a gente ainda não está conseguindo aproveitar, né? E aí um outro desafio muito interessante, ou seja, a tecnologia para a gente fazer a transição para uma economia de baixo carbono. É isso. Isso a gente precisa fazer. E isso é uma oportunidade que alguns países não estão vendo, porque eles estão ainda numa lógica de fortalecer alguns grupos fortes, economicamente fortes, e que fazem muita pressão. Sim. Ligados à exploração de óleo e gás. Dentre eles, os Estados Unidos. Sim. Né? Agora, no lado da adaptação, aí é um mundo de coisas. E assim, o ideal é que a gente não precisasse fazer isso. Então, por exemplo, como que a gente agora, pensando na catástrofe, na tragédia que aconteceu no sul do país, sim, como que você lida com isso? Vai acontecer de novo. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais forte. Então a gente tem que se preparar. Então a gente tem vários tipos de tecnologias. Tecnologia de o que construir e onde construir. Lógica de uso e ocupação do solo. Então a gente está falando hoje de áreas esponja. Entendi. Então onde o rio passou hoje, não pode ter mais casa. Vai ter que ter casa em outro lugar. Sim. E ali vai ser uma área a ser alagável. Esse é um jeito de você pensar
tecnologicamente a coisa. Por outro lado, você tem assim os alertas. E um sistema de monitoramento que, por exemplo, vai tocar sirenes, né, que vão fazer com que a gente consiga alertar as pessoas para saírem e a gente não ter perdas de vida. Sim. Né? E isso depende, por exemplo, da gente entender o funcionamento da natureza para a gente poder fazer previsões e medir e, ao mesmo tempo, fazer os alertas. É por isso que a ciência é tão importante. A gente precisa medir, né? A gente precisa ter radares meteorológicos, a gente precisa ter estações meteorológicas, a gente precisa ter boias oceanográficas, a gente precisa ter equipamentos pegando dados em tempo real e mandando para, né, centros de convergência dessas informações para a gente gerar os modelos e entender o que está acontecendo em tempo real. E aí, falando ainda de entender e prever, onde entra, por exemplo, a inteligência artificial nisso daí, não prever impactos futuros e ajudar a mitigar? A inteligência artificial, ela ajuda muito a gente a trabalhar com Big Data, né? Muitos dados, que eu acho que é um pouco do que vocês trabalham aqui, né? Como que você pega um conjunto absurdamente gigante de dados e consegue tirar informações que não necessariamente são verdades verdadeiras, mas que dão sinais para a gente poder verificar e, eventualmente, atacar aquela questão, né? Então, eu vejo que ela pode ajudar a gente muito na antecipação de padrões, né? E ajudar a gente, então, a direcionar os nossos esforços de pesquisa. Esse é um jeito, né? Mas, por outro lado, né, pensando em... não sei se eu chamaria de adaptação, mas tem a ver com tecnologia, é como a gente desenvolve uma economia sustentável do oceano. E aí sim, a inteligência artificial, Big Data, mobilidade e tecnologia tem tudo a ver. Entendi. Então, por exemplo, como que você desenvolve serviços que podem ser fundamentais para que a gente consiga explorar ou utilizar melhor o ambiente marinho, ou se beneficiar dos benefícios que o ambiente marinho traz para as pessoas, né? Por exemplo, mergulho. Muita gente gosta de mergulhar, quer mergulhar. E aí não é barato. Não. Né? E aí você mora longe da praia. Então tem que ir, tem um dinheirão. Aí você vai e a água está turva. Então como que você faz para planejar uma experiência melhor, né? Para você poder fazer um mergulho e não ter e fazer melhor uso daquele recurso? Percebe? Você pode ter um sistema que melhora a sua capacidade de identificar períodos melhores para você poder... Entendi. Com, sei lá, uma semana de antecedência. Percebe? Você não está medindo necessariamente ali na hora, mas você, com base nos modelos, você fala, vai ficar turvo. Não vai estar bom para mergulho. Esse tipo de serviço, ele é muito importante. Ou então, assim, vai dar problema para os pescadores. Vamos ter risco, né? Porque vai entrar uma frente fria. Ou as embarcações no porto, elas vão ter dificuldade para atracar, porque está vindo uma maré meteorológica e vento, né? Ou a Lagoa dos Patos não vai dar conta da vazão por conta dos ventos de sul que empilham água na abertura, né, da baía. E com isso a gente usa a informação para poder agir, né? Esse é o ponto. E aí a gente tem que botar esses seres, né, que fazem isso, que entendem isso junto para poder produzir, né, criar esses serviços. E colaborar. Esses negócios são negócios, né? Negócios do bem. Para finalizar, você já falou, a gente tende a achar que o oceano está muito longe do nosso dia a dia e você já mostrou que não. Mas que conselhos você daria para quem quer ajudar a preservar os oceanos no nosso dia a dia? O que a gente pode fazer que vai lá no final contribuir para a preservação dos oceanos? Bom, vai parecer lição de moral, né? Mas não é isso. A coisa mais importante é a gente, não só em relação ao oceano, mas em relação a mudanças do clima, as questões da natureza, estão todas interligadas. A gente tem que pensar em quem nos governa. No Sul isso está sendo discutido hoje, né? Como que legislações que foram propostas e implementadas que fragilizaram o meio ambiente podem ter contribuído para intensificar a severidade do evento que aconteceu. Mas a gente está fazendo isso depois que aconteceu, né? Exatamente. Infelizmente.
Pois é, e é isso que a gente tem que fazer, né? Como que a gente constrói um país, e poucos países têm a oportunidade que a gente tem, pessoal. Como que a gente consegue demonstrar, provar o conceito de que a gente consegue construir resiliência? Resiliência é uma palavra meio esquisita, né? Mas resiliência é assim, a capacidade que a gente tem de lidar com as adversidades. Tá? A gente não usou essa palavra, mas ela foi muito vivida durante a pandemia. Imagina o seguinte, uma pessoa que não tinha comorbidades, lembra disso? Comorbidades, né? A pressão alta, a diabetes, ela tinha mais resiliência, ela tinha maior capacidade de lidar com o efeito do vírus no corpo. O oceano tem comorbidades, não é pressão alta nem diabetes, mas ele tem óleo, ele tem lixo. Aumenta a temperatura global. Aumenta a temperatura, ele tem pesca excessiva, ele tem um monte de comorbidades e ele fica com a sua capacidade de lidar com agressões adicionais diminuída. É isso que está acontecendo. Então o que a gente tem que fazer, não só com o oceano, mas também com os ambientes, de uma forma geral, é aumentar essa resiliência. Isso significa, por exemplo, replantar, a gente reflorestar. E isso significa, inclusive, pensar na Amazônia, porque tudo isso que a gente está falando do oceano, a gente está falando porque existem as teleconexões. Né? A gente tem o El Niño, que é no Pacífico, que influencia o Brasil. A gente tem a Antártica, que influencia todo o Atlântico Sul. Né? A gente tem que pensar sistemicamente. A água que vem de um rio, que é barrado por uma barragem, ela não vai ter sedimento para engordar uma praia que vai ter erosão. Sim. E aí a gente tem, então, um fenômeno hipercomplexo que precisa, então, ser trabalhado nessa perspectiva. E é nesse sentido que a gente precisa pensar os caminhos. Né? Então, assim, políticas públicas, elas são fundamentais. A gente tem que fortalecer as políticas públicas que trazem esse termo, né, que eu mencionei, que é a resiliência. Né? Individualmente, a gente pode fazer várias coisas e muitas delas estão associadas às nossas escolhas. Sim, diárias. As escolhas diárias. Quanto a gente consome, como a gente consome, por que a gente consome. O que a gente come não é só se ele está embrulhado ou não. O que a gente come, por que a gente está comendo aquilo. Isso de uma forma bem leve, não é vamos mudar radicalmente as coisas. A gente tem que ir caminhando no sentido de ter uma harmonia, de viver mais em harmonia com a natureza, que é um dos motes, uma das mensagens da Convenção da Diversidade Biológica. Como que a gente faz para viver em harmonia com a natureza? Não é só ir, sei lá, no final de semana, num parque aqui em São Paulo e estar ali Isso é muito bom. O que mais que a gente pode fazer? Né? E eu acho que esse é um pouco o desafio que a gente tem. Claro, para cada uma das questões que a gente pode ter na sociedade, a gente pode ter uma lista de 10, 20 ações que a gente pode fazer. Né? E isso pode ser construído e trabalhado em mais detalhe. Mas a gente tem que pensar socialmente, né? Coletivamente e individualmente. A gente está pecando no socialmente e no coletivamente. Exato. Vamos mudar isso, né, gente? Exato. Professor, é um prazer ouvir, eu ficaria horas aqui ouvindo falar você do oceano e da forma como você traz de forma bem para o nosso dia a dia, mas infelizmente eu tenho um amigo que fala que o assunto não acaba, o tempo que acaba. É um prazer, muito obrigada por sua presença. Obrigado. Quer deixar mais algum recado final para os nossos espectadores e também ouvintes, porque muita gente ouve pelo Spotify, pelas plataformas de áudio? Algum recado? É bom, eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui, podendo refletir um pouco sobre esses temas que estão no meu dia a dia, mas não necessariamente estão no dia a dia da sociedade. Eu estava comentando com vocês aqui antes da gente começar, que eu gosto de brincar com palavras e uma frase aí que eu inventei diz muito do que a gente está falando aqui. Né? E é assim, a gente falou um monte de coisa, então a gente tem informação. Não dá para a gente chegar e falar assim, não, tudo bem, podia ser pior. Dos males, o menor. Não, jamais. Para a gente, nada menos que dos mares, o melhor. Essa é a mensagem que eu queria trazer para todos e todas, né? E dizer, todos somos seres oceânicos, né? Estando no mar ou não. E vamos, né, defender a nossa casa. Então, terminando com dos mares, o melhor, a gente termina aqui mais um episódio do Green Talks. Obrigada pela presença de vocês.
E sigam, curtam a gente nas redes sociais da Neomundo e da Green4T. E até o próximo programa. Obrigada.